pediatra Suênia Timóteo. Abril Azul é o mês de conscientização e visibilidade ao transtorno do espectro autista. Esse é o assunto hoje aqui no quadro Só Saúde. Como previsto, várias perguntas já chegaram aqui no nosso WhatsApp, tá, doutora? Deixa eu trazer aqui essa aqui que uma telespectadora pediu até para não ser identificada, mas ela disse que tem uma criança no grupo da igreja que ela já observou, ela tem 1 ano e 9 meses e ela tem comportamentos diferentes, não fala, não atende quando chamamos, tem comportamentos repetidos como balançar coisas, braços dos bichinhos, tirinhas de sandália, brinca sozinha em meio à turma, não come sozinha e não tem interesse em pegar comida sozinha, tem seletividade alimentar. Ela disse que fica preocupada, né, porque convive com essa criança, observa, já falou com delicadeza com a mãe dessa criança, mas até o momento ela só buscou o auxílio de um fonoaudiólogo. É o mais indicado a fazer, doutora? O que é que ela pode fazer mais nessa situação, né? Então, Bruna, de fato isso acontece de forma frequente, em que as pessoas percebem determinados comportamentos, né, percebem esse atraso dessa criança e aí, graças a Deus, devido, né, hoje a gente ter tantas informações. Sim. E o autismo realmente ser um assunto bem falado, né, bem conversado, e hoje a conscientização está aí mostrando para a gente o quão deve ser importante a gente ficar observando, não só para os pais, como pessoas, né, na igreja que possa ser capaz de perceber aquele atraso. E aí, nesses casos, gente, lógico, precisa falar com delicadeza, né, com o pai ou com a mãe dessa criança, mas precisa ser de forma enfática, tá? Então, se você percebeu que a mãe só pediu um acompanhamento com o fono, ainda está inadequado. Essa criança, notoriamente, tem vários sinais de transtorno do espectro autista, então você precisa tentar alertar mais essa mãe, alertar mais essa família, conversar com outras pessoas da família, para estar ajudando essa mãe a aceitar essa situação, porque a gente também precisa entender da aceitação da família, né? Uhum. A maior dificuldade nossa é essa, o luto, por mais que você conheça e entenda, né, os sinais, mas você não quer perceber porque você tem um luto de aceitar aquilo. Sim. Então, isso não ajuda, isso só atrapalha. Essa criança precisa de um acompanhamento fonológico, sem dúvida, mas ela precisa também de um acompanhamento com um psicólogo, tá certo? Um acompanhamento provavelmente com um terapeuta ocupacional, certo? Bem como uma avaliação médica, sim, tá? É importante e imprescindível a avaliação médica, primeiro, para poder fechar o diagnóstico e depois para fazer o acompanhamento multiprofissional. Fono, nesse caso, isoladamente, não vai ser o suficiente. Então, converse outra vez com essa mãe, chame outras pessoas da família, insista para o melhor dessa criança. Muito bem. Uma dúvida bem interessante que eu achei da Nedi ou Nedi, obrigada pela sua participação. Ela pergunta o seguinte: o teste do pezinho ou outro tipo de teste que se faz no recém-nascido não pode dar um diagnóstico precoce, não? Nesse caso não, né, doutora? Não, nesse caso não. O teste do pezinho, ele é um teste que avalia doenças, certo? Tratáveis. E que, quando tratáveis, ela evita que venha aquela sintomatologia da doença. E no caso do transtorno do espectro autista, como eu já disse no início, não é doença, gente. É um transtorno e que a gente precisa superar aquelas nossas dificuldades para, assim, a gente ter uma vida funcional e uma vida independente. Por isso que precisa da precocidade, tá? Uhum. O Lenilson disse que até mandou aqui um laudo bem completo do filho dele e disse que o filho não gosta de estar no meio de muita gente, não gosta de barulho, sempre coloca a mão nos ouvidos e quer saber se isso pode ser indício, algum sinal de que ele tem autismo, doutora. É muito comum dentro do autismo a gente ter transtornos sensoriais. Os transtornos sensoriais não são critérios diagnósticos do autismo, certo? Uhum. Mas é algo que a gente encontra de forma muito frequente dentro do transtorno do espectro autista. Então, em geral, é muito comum a gente encontrar crianças com dificuldade de tocar em determinadas consistências, seja elas alimentares ou não, dificuldade de tocar em massinhas, aquelas amoebas que tem hoje em dia, dificuldade com em tocar em areia, em pisar em determinados tipos de terrenos, não gosta de ir à praia, não gosta de pisar em grama, certo? Bem como dificuldades auditivas, é muito comum essas alterações sensoriais com barulhos, ambientes muito cheios, determinados sons de eletrodomésticos, como liquidificador,
como sons de carros, né, buzinas. Então, eles têm, de forma bem frequente, esses transtornos sensoriais que podem ser associados a qualquer alteração sensorial, seja ela tátil, auditiva, visual. Importante que aqui a gente está dando as informações, Isso. né? Cada caso é individual, então você precisa aí, Lenilson, levar o seu filho para um acompanhamento, né? Uma consulta com um neuropediatra, por exemplo, para ter esse diagnóstico fechado e aí, a partir disso, também iniciar os tratamentos, tá? Nossa telespectadora pediu para não ser identificada e ela pergunta o seguinte: o que é que a doutora acha sobre diagnósticos que são dados apenas com uma entrevista com a mãe da criança? Eu confesso que nem sabia que isso existia, doutora. Que história é essa? Entrevista com a mãe? Eu acho um absurdo, né, essa posição. Então, gente, o transtorno do espectro autista, como eu disse para vocês, é uma alteração que a gente fecha o diagnóstico através de observação clínica apenas, mas como o nome mesmo já fala, essa observação clínica precisa ser constatada naquele paciente. Tá? Então, por mais que a família seja realmente a melhor fonte, né, seja fidedigno das informações, mas nós precisamos constatar que aquilo ali está presente. Às vezes você tem uma visão, uma suspeita de algo, mas você não está conseguindo compreender o que é, por exemplo, uma estereotipia. Então, hoje em dia, como esse nome estereotipia está muito falado, as pessoas pensam que qualquer movimento repetitivo é estereotipia e não é bem assim. Então, apenas um profissional, certo, bem especializado, vai saber diferenciar que aquele movimento está, de fato, dentro da estereotipia ou não. E se isso, associado em conjunto com as outras sintomatologias, de fato, vai estar fechando o espectro, tá certo? Então, a gente precisa, de fato, avaliar essa criança presencialmente, pessoalmente e nunca através de entrevista, nunca através apenas de escalas, certo? Às vezes a gente consegue em uma única consulta fechar diagnóstico, muitas vezes. Outras vezes a gente precisa avaliar essa criança, né, de maneira periódica para assim a gente visualizar todos esses critérios presentes, mas através de apenas entrevista com os pais, nunca. Não, né? Não. Vou deixar aqui o Instagram da doutora Suênia, @sueniatimoteo.neuroped, tá? Obrigada, doutora, pelas informações, por compartilhar aqui um pouquinho com a gente das suas experiências também, né? E um ótimo mês de abril para você. Até a próxima, obrigada. viu? Obrigada.